E se eu te dissesse que uma das partes mais ignoradas da Bíblia, sabe, aquelas longas listas de nomes, fosse na verdade a espinha dorsal de toda a história? Hoje a gente vai investigar essa linha do tempo que está escondida bem debaixo dos nossos narizes, nas genealogias. Vamos combinar. Quando a gente está lendo Gênesis e chega naqueles capítulos cheios de fulano gerou Cicrano, que viveu tantos anos e gerou Beltrano, a tentação de pular umas páginas é bem grande, né? Parece só uma lista repetitiva, talvez até meio entediante. Mas e se essas listas não forem só um registro de nomes? E se, na verdade, elas forem a estrutura, a espinha dorsal, que conecta a criação diretamente a Cristo, sem nenhuma quebra, nenhuma interrupção? Olha só o nosso roteiro para essa investigação. Vamos começar com os capítulos esquecidos, depois ver por que essa é uma lista diferente, vamos sair em busca de lacunas, montar a linha do tempo da história, conectar de Adão a Cristo e, por fim, discutir sobre a autoridade suprema da história. Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário. Existem duas visões completamente opostas sobre a história do nosso mundo. E, pode acreditar, as genealogias estão bem no centro desse conflito. De um lado, a gente tem a cronologia secular, que fala em bilhões de anos, baseada em métodos como a datação por radiometria. Do outro lado, a Bíblia apresenta uma história de milhares de anos, e o fundamento para isso são essas listas de nomes. A diferença aqui não é pequena, né? Estamos falando de um abismo entre milhares e bilhões. E aí, para tentar fazer essas duas visões conversarem, surgem várias críticas. Dizem que as genealogias são só simbólicas, que têm lacunas com gerações faltando, ou que o propósito delas é só teológico e não de contar o tempo. Quase sempre o objetivo por trás disso é tentar encaixar a Bíblia na linha do tempo secular. Mas será que essas críticas se sustentam? É o que vamos ver. Vamos para a nossa segunda parte, um tipo diferente de lista. Agora a gente vai olhar de perto para a evidência que está na própria estrutura dessas listas lá em Gênesis. O nome técnico para isso é cronogenealogia. Parece complicado, mas a ideia é simples. Gênesis 5 e 11 não são só listas de quem é filho de quem. Elas são, na verdade, registros históricos construídos com um cuidado imenso, com marcações de tempo precisas a cada geração. E aqui está a fórmula. Repare nesse padrão detalhado que se repete. O texto não diz apenas que Adão foi pai de Sete. Ele especifica que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. Essa precisão matemática, repetida vez após vez, é um sinal claro de uma intenção histórica e principalmente cronológica. Isso nos leva direto para a objeção mais comum. A ideia de que poderiam existir lacunas, ou seja, gerações inteiras que foram omitidas entre um nome e outro, o que, claro, estenderia a linha do tempo. A resposta para isso está lá no original, na gramática hebraica, que é muito específica. O verbo usado é yalad, que indica paternidade direta, de pai para filho. E muitas vezes ele vem junto com a partícula et, que marca o objeto direto. Essa construção gramatical é muito forte e aponta para uma relação direta, não de avô para neto ou bisavô para bisneto. A linguagem simplesmente não deixa espaço para essas supostas lacunas. E não é só isso, a gente tem uma confirmação clara no Novo Testamento. Na carta de Judas, ele se refere a Enoque como o sétimo depois de Adão. Se a gente for lá em Gênesis 5 e contar, dá exatamente isso. Enoque é o sétimo. Essa afirmação só faz sentido se a lista for uma sequência direta, sem ninguém faltando no meio do caminho. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Muita gente usa a genealogia de Jesus lá em Mateus para dizer que as genealogias podem ter lacunas, já que Mateus omite alguns reis. A questão é que são listas com propósitos totalmente diferentes. Mateus tem um objetivo teológico, organizando os nomes em grupos de 14. Já Gênesis, com as idades e toda aquela fórmula, tem um propósito cronológico. Não dá para usar uma para reinterpretar a outra. Ok, vamos para a quarta parte, a linha do tempo. Se a gente levar o texto a sério, do jeito que ele está escrito, o que os números nos dizem? A matemática, por incrível que pareça, é bem direta. Somando as idades dos patriarcas quando seus filhos nasceram, de Adão até Abrão, a gente consegue um cronograma bem preciso. De Abrão em diante, a história bíblica já se alinha com datas mais conhecidas. O resultado é uma linha do tempo clara, que se desenrola ao longo de milhares, e não bilhões de anos. A gente pode simplificar ainda mais para visualizar. A história humana, segundo essa cronologia, pode ser dividida em 3 grandes épocas de mais ou menos 2000 anos cada, da criação até Abraão, de Abraão até Cristo e de Cristo até os dias de hoje. Somando tudo, a cronologia que a Bíblia nos apresenta aponta para uma história total de aproximadamente 6.000 anos para a humanidade e para a Terra.
É um número que choca quando comparado com a visão secular, mas que sai diretamente da soma dos dados que as escrituras nos fornecem. E é bom deixar claro que, sim, existem pequenas diferenças de números entre os manuscritos antigos, como o texto massorético, a Septuaginta e o Pentateuco samaritano. Eles variam um pouco, mas o ponto principal é que, mesmo a versão com a cronologia mais longa, ainda apresenta uma história de poucos milhares de anos. Nenhuma delas chega nem perto de milhões ou bilhões. E agora a gente chega ao coração da nossa análise. Porque, no fim das contas, isso não é só um debate sobre datas. A integridade dessa linha do tempo está conectada diretamente com a própria mensagem do Evangelho. Para essa corrente ser ininterrupta, ela precisa de um primeiro elo, um elo real, histórico, um Adão literal, o primeiro homem. E se Adão foi uma pessoa real, sua desobediência foi um evento histórico real, que trouxe o pecado de verdade para o mundo. E a consequência direta desse pecado histórico foi a morte real. Veja bem, a morte não é um processo natural que acontece há bilhões de anos. Segundo a Bíblia, ela é uma penalidade e uma intrusa na criação perfeita de Deus que entrou no mundo por causa da queda de Adão. Como toda a humanidade vem fisicamente de Adão, o problema do pecado é um problema de família. A solução, então, também precisava vir de dentro da família. Precisava de um parente redentor que pudesse agir em nosso nome. E é aqui que tudo faz sentido. Jesus é chamado de o último Adão porque, como nosso parente de sangue através dessa linhagem ininterrupta, ele pôde morrer em nosso lugar para reverter a maldição trazida pelo primeiro Adão. A conexão física e histórica é absolutamente essencial. Então, tentar inserir milhões de anos ou lacunas nessas genealogias não é só um detalhe. Isso cria problemas teológicos muito sérios. A autoridade da Bíblia fica abalada, a morte passa a existir antes do pecado, o que tira o sentido da morte de Cristo, e a própria palavra de Deus pode acabar parecendo imprecisa ou até enganosa. E isso tudo nos leva à questão fundamental por trás de todo esse debate. No fim, não se trata de ciência contra a fé, se trata de autoridade. Longe de serem capítulos chatos para a gente pular, as genealogias são a estrutura, a espinha dorsal que sustenta toda a narrativa da redenção. Elas são a prova de que a Bíblia está falando de tempo real, de pessoas reais e de eventos reais. No final das contas, a escolha é essa, preto no branco. Ou a gente permite que a palavra de Deus seja a autoridade final sobre como a gente entende a história, ou a gente permite que as teorias humanas sobre a história venham e redefinam o que a palavra de Deus diz. Cortar o fio das genealogias é arriscar desfazer toda a tapeçaria da salvação. Por isso, a pergunta que fica é: qual fonte vai ter a palavra final sobre a verdade do nosso passado? E, consequentemente, sobre a esperança do nosso futuro? Essa decisão, ela muda tudo.